Olá, tudo bem com você? Você sabia que alguns traumas que aconteceram lá na infância podem estar atrapalhando o seu emagrecimento? Pois é, alguns traumas viram padrões emocionais, padrões mentais que podem estar sabotando não só o seu emagrecimento, mas também alguns projetos em outras áreas da vida. Podem estar prejudicando seus relacionamentos, o seu trabalho, os seus sonhos e suas metas. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo e também o que fazer quando detectamos que esses padrões mentais, que essas feridas lá da infância estão nos bloqueando. Mas antes de falar sobre esse assunto, você que ainda não é inscrito no canal e gosta de receber dicas de saúde, de qualidade de vida e também de emagrecimento, pode se inscrever no canal. Para se inscrever no canal é muito fácil, pessoal. Olha só, é só clicar na palavra inscrever-se, depois tocar nesse sininho e se você escolhe a opção todas, quando eu lançar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Muito bem, vamos entender como que esses traumas da infância podem estar influenciando o nosso comportamento hoje e dificultando o emagrecimento. Para isso é importante entender que tudo que acontece conosco, com a criança, principalmente até os 7 anos, desde a gestação até os 7 anos, é gravado no cérebro emocional com muito mais intensidade. Então, é neste período que são formadas as programações, os padrões mentais mais fortes, mais profundos. Depois ali até os 15 anos, ainda há uma programação, porém um pouco menor. Até os 6, 7 anos é uma programação maior. E esses traumas, essas dores, sofrimentos que a criança passou, podem, dependendo da interpretação, realmente estar virando um padrão mental, um padrão emocional que ela vai repetindo ao longo da vida. Ela vai repetindo pessoas, situações que vão estar lembrando ela desse trauma, inconsciente ou consciente, e repetindo também aquele sentimento que ela sentiu quando aconteceu lá na infância. Então vejamos, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ela coloca como feridas da infância 5 feridas principais. Então, dependendo do que a criança vivenciou na infância, aquilo vai ter uma ferida específica. Por exemplo, se a criança teve situações de abandono, ela vai criar a ferida do abandono. E esse abandono aqui não quer dizer quando a criança, por exemplo, o pai vai embora e deixa a criança para o tio cuidar ou deixa na porta de um orfanato. Não necessariamente. Além desse tipo de abandono, pode ser também interpretado pela criança, o abandono como, por exemplo, quando ela está lá no berço chorando e a mãe talvez está trabalhando ou talvez está lá lavando uma roupa e nem ouviu o choro e a criança sente abandonada. Ali naquele período, às vezes foi pouco tempo, mas na cabeça da criança ela não tem muita dimensão do tempo, Então, às vezes ali 10, 20, 30 minutos ou que seja 10 minutos, para ela foi uma eternidade. Então, essa ferida do abandono pode ficar registrada no cérebro dela. Se sentiu abandonada, sentiu talvez medo, raiva, tristeza, ali naquele período. Também outra ferida considerada muito forte, que é a da rejeição. Outra, que é a ferida da crítica. Quando somos crianças, nossos pais, eles estão sempre nos corrigindo, como forma de proteção até, de ensinamento. Mas quando há um exagero ou quando há uma interpretação errada da criança com relação àquela crítica, se ela se sente extremamente humilhada com essa crítica, ela pode estar formando ali mais uma ferida muito significante. E tem ainda também a ferida da injustiça, quando a criança, naquele período ali da infância, sentiu que alguém fez alguma injustiça com ela, às vezes privilegiou um irmão a ela, enfim. São vários casos, Também quando a criança presenciou traição ou se sentiu traída porque os pais prometiam algumas coisas e não cumpriam, E tem também a última aqui, que é até incrível, às vezes a gente não pensa, mas a superproteção também é considerada uma ferida porque ela causa vários danos no emocional da pessoa que é superprotegida, Pode causar vários danos, inclusive a insegurança. Porém, vamos nos ater aqui a um que é muito mais fácil, ou pelo menos esses 3 que são mais fáceis da gente identificar, que é o abandono, a rejeição e a crítica.
ele é muito mais fácil da gente identificar isso no dia a dia, como que nós repetimos esse padrão que foi lá da infância. Olha só. O que acontece nos dias atuais? Hoje, às vezes, nós nos sentimos abandonados, rejeitados, criticados, injustiçados, não talvez pelos nossos pais ou cuidadores, mas por pessoas que nós convivemos. Então, principalmente, marido e esposa, patrão e também alguns amigos. Então, nas relações, a pessoa que tem aquela ferida, né, teve a interpretação de abandono, por exemplo, ela vai sentir que o marido abandona, que o patrão a critica demais, que a humilha. Às vezes acontece isso, porque o quê? A gente atrai esse tipo de pessoa, porque o padrão mental em que está gravado aqui é que isso é o certo, é que nós temos esse tipo de pessoa na nossa vida desde a infância, aquilo foi gravado e é muito notório a gente observar. Eu tive um amigo que eu vi isso em vários clientes, mas eu lembro desse amigo agora, na cabeça me veio ele, que teve uma mãe e um pai que eram muito severos com ele. E todo o patrão que ele arranjava ou patroa sempre eram também muito críticos, muito severos e muitas vezes até injustos com eles. O problema são os pais? Não. Os pais fizeram o melhor que eles puderam, né, com a situação, com o conhecimento que eles tinham. Então eles fizeram tudo que fizeram, bem ou mal, porque era a informação que eles tinham, né, o jeito que eles sabiam lidar com as situações. Mas o importante não é nem olhar para esse patrão, para esse amigo, para esses pais e culpá-los, né? O objetivo aqui é que você entenda que você repete isso, só muda o personagem, mas o sentimento que você também repete é o mesmo lá da infância. Então, quando alguém, é como se hoje fosse o gatilho, né? O patrão vai lá e critica e você se sente humilhado, então sente mágoa, ou pode ser medo, pode ser raiva ou até tristeza, né? De uma pessoa que não está te reconhecendo. O ideal é que você entenda que esse padrão, comece a se observar e identificar que se você está repetindo esses padrões que foram gravados lá na infância. Mas Vanessa, o que isso tem a ver com o meu peso? O que tem a ver com o meu ganho de peso, né? Então vamos lá. Primeiro, quando você tem esse gatilho atual, que foi gravado lá na infância, você sente medo, raiva, tristeza, normalmente, né? Quando você tá na dor, nessa sensação, nesse desconforto, você, eu, todos nós seres humanos fazemos de tudo para o quê? Afastar da dor e ter prazer, não é assim? Algumas pessoas vão buscar prazer nas drogas, algumas pessoas vão buscar prazer no sexo exagerado, algumas pessoas vão buscar prazer na comida. Quando a pessoa consegue, de forma equilibrada, ter momentos de prazer durante o dia, durante a vida, né? Ela vê a vida com olhos de prazer, ela sente gratidão, ela sente alegria, ela tem um trabalho que ela ama, os relacionamentos são bons, então ela tem vários prazeres e consegue equilibrar quando alguma dor acontece. Agora, quando a pessoa não sabe lidar com as emoções e não tem esse tipo de comportamento no dia a dia, né, de gratidão e de boas situações, né, ela tá nesse padrão de tristeza, de raiva, de medo, sempre repetindo as mesmas coisas, só com personagens diferentes, então ela vai buscar prazer muitas vezes nisso que a gente falou, né, nos vícios. E algumas delas, alguns de nós, que acha que não é vício, mas pode ser a comida. Então, ao invés de buscar, talvez não bebe, talvez não fuma, né? Talvez não tenha aquela compulsão pelo sexo exageradamente, mas busca o quê? O refúgio na comida, desconta na comida, não consegue ficar sem o pão, não consegue ficar sem o açúcar, não consegue ficar sem o refrigerante, não consegue ficar sem comida, está sempre comendo. Então essa comida, nesse caso, é um vício, é um refúgio para essa pessoa. Então o que é importante a gente entender? Que dependendo do padrão emocional, lembra da fórmula? Já falei isso para vocês já. PCEAR. Dependendo do padrão dos meus pensamentos, eu vou ter sentimentos e emoções. Então, se eu tenho esses padrões de dor,
né, de rejeição, abandono, crítica, injustiça, está sempre acontecendo na minha vida, qual é o sentimento que eu vou ter? Ou vai ser de medo, de raiva, de tristeza, sempre nesses padrões. E quando eu tenho esse sentimento, a minha ação, quando não está equilibrado, quando eu não sei lidar com esse sentimento e com essas emoções, o que vai acontecer? A minha ação pode ser o refúgio na comida. E por isso, qual é o meu resultado? Engordar. Então, daí vem por que esses traumas lá da infância, que podem virar padrões, que acontecem hoje, mas estão com a raiz lá na infância, podem fazer com que eu coma para aliviar a dor. E com isso eu vou engordar. Então, se eu mudo o meu padrão, se eu mudo esses pensamentos, esses sentimentos e essas emoções, se eu consigo ressignificar essas feridas, eu consigo mudar as minhas ações. Eu não preciso mais me refugiar na comida. Eu não preciso mais descontar as minhas frustrações na comida, porque eu aprendi a lidar com a vida, aprendi a lidar com os meus sentimentos e com as minhas emoções e mudei o meu padrão emocional, o meu padrão mental. E com isso, o meu resultado vai ser emagrecer com muito mais leveza, com muito mais alegria. E não é só emagrecimento, porque projetos que estão lá na mesa para eu conseguir fazer, projetos de vida, relacionamentos, tudo isso fica empacado, porque quando as minhas emoções e sentimentos estão aqui, eu não estou sabendo lidar, eu posso agir de forma errada, né? Eu posso agir por impulso e aí com isso prejudica os relacionamentos, prejudica o meu desempenho na empresa, prejudica o meu desempenho como empreendedor, como empreendedora e a mesma coisa no emagrecimento. Eu posso descontar na comida e continuar engordando. Então, é por isso que nós precisamos mudar esses padrões mentais, ressignificando essas feridas, né? E aí, ao invés do medo, eu passo a ter padrões mentais de fé, de crer mais que tudo vai dar certo, né? Eu passo a ter padrões também, ao invés de raiva, de mais paz no meu dia a dia. E ao invés de tristeza, de alegria. Quando eu consigo, com as ferramentas corretas, colocando em prática, né, e ressignificando essas feridas, eu consigo mudar esses padrões, mudar minhas emoções, mudar minhas ações e ter resultados que eu quero e emagrecer com muito mais facilidade. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa dica aí hoje de como você pode fazer aí para mudar esses padrões, né, ressignificando essas crenças. O que você vai fazer quando identificar? Poxa, eu tenho padrões que estou sempre atraindo pessoas que estão me ferindo, me abandonando, me rejeitando, me criticando o tempo todo. Então eu preciso o quê? A dica é mudar este padrão. Começa por você identificar. Depois que você identifica, você começa a traçar estratégias para mudar. Traçar acordo com essas pessoas, começar a se impor, começar a olhar para você. Com isso, você já vai mudando o padrão. Do medo para a fé, da tristeza para a alegria e aí vai. E as coisas começam a fluir, os seus projetos vão fluir e principalmente o emagrecimento vai fluir e com muito mais leveza, né? Porque você vai estar no padrão mais elevado de alegria, de felicidade, de contentamento. Se você gostou dessa dica, compartilhe com seus amigos, principalmente aquelas pessoas que você percebe que está lutando aí, tentando emagrecer ou tentando fazer com que os projetos deem certo e parece que sempre acontece alguma coisa ruim, né? Então pode ser esses padrões mentais que estão aí bloqueando a vida dessa pessoa. Se você tem amigos assim, compartilhe com eles para que eles também possam aí ser ajudados com as dicas que a gente vai dar aqui no canal. São várias dicas para você desbloquear essas feridas, né? Para você começar a desbloquear a sua vida, começar a olhar para o futuro, traçar seus projetos e seguir em frente com muito mais leveza. Eu vou ficando por aqui então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo no coração e se gostou, não esquece de curtir, hein? Tchau, tchau!